Exibindo a amante em público, um bilionário fica chocado quando a sua esposa grávida chega com um CEO. Um silêncio cai sobre o grande salão de baile, os candelabros de cristal refletindo a tensão que percorre o ar. No centro de tudo está Jonathan Coulton, um milionário feito por si próprio, num elegante smoking, apresentando com ar presunçoso sua sofisticada amante à sociedade. Os convidados arquejam perante tal demonstração ousada, murmurando discretamente nos cantos. De repente, as portas abrem-se e entra uma jovem visivelmente grávida, Scarlett, a esposa de Jonathan. Mas essa não é a única surpresa. Ao seu lado está o esquivo bilionário e CEO Ethan Blackwell, que parece decidido a protegê-la a todo custo. O escândalo está prestes a explodir e ninguém na sala sairá ileso. O Crystal Renaissance Hotel ostentava um dos maiores e mais opulentos salões de baile da cidade, com seus amplos pisos de mármore polidos até brilharem como espelhos. Arranjos de flores, vindos de avião de Amsterdão, perfumavam o ar com delicadas notas de tulipas e lírios. Centenas de convidados, trajados com as suas melhores roupas, circulavam, trocando beijos no ar e conversas sobre preços de ações, iates privados e futuras oportunidades de investimento. Era a gala anual Bright Futures, um dos maiores eventos da elite da cidade, conhecido por angariar milhões de dólares para a educação de crianças desfavorecidas. Jonathan Coulton, o anfitrião mais aguardado da noite, era um homem de elevada estatura e presença imponente. Subira na vida a partir de origens humildes, movido por pura ambição. Não há muito tempo, era apenas mais um jovem executivo na Ambertech, mas um golpe de sorte, ou, como alguns diziam, de manipulação astuta, catapultou para o topo, quando adquiriu por uma pechincha uma startup de software falida e a transformou num gigante digital. Quando completou 35 anos, o seu patrimônio líquido já atingia os 9 dígitos. No entanto, por trás de todo o sucesso, havia uma corrente de arrogância que nele se agarrava. E, naquela noite, estava à vista de todos. Sob o esplendor de candelabros cintilantes e a orquestra escolhida a dedo tocando Mozart, ele entrou no palco com uma deslumbrante morena pelo braço, Cassandra Monroe. Durante meses, circularam rumores sobre ela. Alguns diziam que era a nova diretora de marketing dele, outros insinuavam que se tratava de uma misteriosa socialite europeia. A verdade, como o brilho astuto nos olhos de Jonathan deixava transparecer, era muito mais escandalosa. Cassandra vestia um elegante vestido carmesim que realçava cada curva do seu corpo, fazendo eclodir sussurros entre os presentes. Era uma declaração ousada, especialmente porque todos sabiam que Jonathan era um homem casado. Ainda assim, a sua esposa, Scarlett Coulton, estava conspicuamente ausente. Jonathan tocou no microfone, a sua voz projetando-se facilmente acima do murmúrio suave da multidão. Senhoras e senhores, obrigado por se juntarem a nós na gala Bright Futures. Temos uma noite espetacular preparada para vocês, com um anúncio emocionante mais tarde. Por favor, aproveitem as festividades e lembrem-se, cada dólar angariado esta noite vai diretamente para capacitar as nossas futuras gerações. Ofereceu o braço a Cassandra, conduzindo-a pelos degraus, onde foram imediatamente cumprimentados pelas maiores figuras de poder da cidade. Um deles, James Hartford, CEO da Hartford Industries, deu uma palmada no ombro de Jonathan e ergueu uma sobrancelha para Cassandra. Bem, tu não perdes tempo, Jonathan, brincou James, meio em tom de piada, mas alto o suficiente para alguns bisbilhoteiros ouvirem. Jonathan limitou-se a esboçar um sorriso. Ele adorava a atenção, mesmo que roçasse a impropriedade. Vivia de especulação e inveja. Mal sabia que o espetáculo cuidadosamente encenado estava prestes a ser destruído de uma forma que nunca poderia imaginar. Porque Scarlett, a sua esposa, agora com 6 meses de gravidez, já se dirigia para lá, acompanhada nada menos que por Ethan Blackwell, o recluso bilionário e CEO, de quem se dizia estar envolvido em projetos filantrópicos secretos. Jonathan poderia pensar que a noite era sua para orquestrar, mas, na verdade, destino e karma estavam a convergir, e a atuação estava prestes a fugir-lhe totalmente ao controlo. Horas antes da gala, Scarlett Coulton encontrava-se na sala de estar da vasta propriedade nos arredores da cidade. A propriedade era um testemunho do sucesso de Jonathan. Colunas altas, um caminho sinuoso ladeado por jardins impecáveis dignos de um palácio. Mas Scarlett não sentia o conforto habitual que outrora retirava das divisões luminosas e dos jardins banhados pelo sol. Grávida de 6 meses, tinha notado o afastamento gradual de Jonathan. O homem que costumava massajar-lhe os pés e trazer-lhe snacks à meia-noite já raramente dormia na mesma cama. Estava sempre ocupado com jantares de negócios que se prolongavam até de madrugada. Scarlett tentou racionalizar, acreditando tratar-se apenas de uma fase de trabalho intenso,
mas as evidências do contrário tornaram-se gritantes. Inicialmente, Scarlett planeava faltar à gala Bright Futures. Estava cansada, física e emocionalmente, e as hormonas da gravidez aumentavam-lhe o estresse. Contudo, uma chamada telefônica inesperada mudou tudo. Era Natalie Cruz, uma das suas amigas de infância mais próximas, que também trabalhava como assessora jurídica na empresa de Jonathan. A voz de Natalie tremia quando implorou a Scarlett que comparecesse à gala. Scarlett, não quero alarmar-te, mas o Jonathan vai levar alguém esta noite, alguém com quem ele tem estado. Tens de ir, sussurrou Natalie, claramente aterrorizada com as consequências de falar. O coração de Scarlett acelerou enquanto ouvia, a mão pousando instintivamente sobre a barriga. Já suspeitava da infidelidade de Jonathan há algum tempo, mas a certeza de vê-lo exibir-se em público era demasiado humilhante para imaginar. Um turbilhão de emoções, raiva, mágoa, traição, percorreu-lhe o corpo. Desligou a chamada sem responder, as lágrimas a queimarem-lhe os olhos. Durante a hora seguinte, permaneceu junto à janela da sua luxuosa sala de estar. O sol poente lançava um brilho dourado sobre as roseiras que Jonathan tinha plantado como gesto romântico. Como tudo tinha mudado! Cerrando o punho contra o vidro, sentiu a traição queimar-lhe nas veias. Foi então que o mordomo, Bernard, pigarreou discretamente para anunciar uma visita. Surpresa, Scarlett virou-se e viu Ethan Blackwell entrar em sua casa. A presença de Ethan era inesperada e, ao mesmo tempo, reconfortante. Haviam passado em comum, ele fora mentor de Jonathan e, por consequência, formaram uma amizade com Scarlett. Mas, ao longo dos anos, Ethan afastara-se dos holofotes, raramente fazendo aparições públicas. Scarlett, disse-lhe suavemente, com a preocupação estampada no rosto. Ouvi notícias inquietantes sobre o Jonathan. Quero ajudar-te. Ela não conseguiu conter as lágrimas. Ele vai exibir a amante esta noite, em público. Não acredito que me faça isto, especialmente agora. Ethan hesitou e depois pousou suavemente a mão no ombro dela. Não devias passar por isto sozinha. Se decidires aparecer, estarei ao teu lado. Tens o meu total apoio. Scarlett engoliu em seco, a sua determinação a cristalizar-se. Nunca mais seria a esposa obediente que esperava em silêncio. Se Jonathan queria exibir a amante diante da elite da cidade, ela iria enfrentá-lo de frente, e não estaria sozinha. Em menos de 2 horas, Scarlett vestia um deslumbrante vestido de maternidade azul meia-noite. Observou o seu reflexo, reparando no brilho radiante que a gravidez e a determinação fervilhante lhe conferiam. A força corria-lhe nas veias. Entrou no elegante Bentley preto de Ethan e, juntos, seguiram para a gala, sem saber que a sua presença iria desencadear uma série de eventos que mudariam para sempre as suas vidas. Cassandra Monroe não era estranha ao fascínio da riqueza e do poder. Nascida como Cassie Marsh, no modesto subúrbio nos arredores de Londres, aprendeu cedo como a sorte podia virar-se contra nós. O pai perdeu o emprego quando ela tinha 12 anos, e a mãe lutava contra uma doença crônica. A pobreza bateu-lhes à porta, trazendo consigo o desespero. Foi então que Cassandra jurou nunca mais ser impotente. Na adolescência, descobriu seus dotes naturais, uma mente aguçada, intuição apurada e uma beleza inegável. Aos 20 anos, já namorava homens mais velhos e bem-sucedidos. Cada relação elevava sua posição social, cada homem ensinava-lhe lições valiosas sobre negócios, contactos e manipulação. Cassandra percebeu depressa que a verdadeira moeda na alta sociedade não era apenas o dinheiro, eram os segredos. Tornou-se hábil em descobri-los. Depois de uma série de relações que terminaram de forma lucrativa, decidiu procurar horizontes internacionais. Frequentou encontros exclusivos no Mônaco, em Hong Kong e no Dubai. Acabou por chegar aos Estados Unidos, onde se ligou primeiro a Robert Kleene, magnata do setor imobiliário em Nova York, e depois a um armador em Los Angeles. Mas estes casos eram apenas degraus. Cassandra procurava o jackpot, alguém a quem pudesse ligar-se por mais tempo, alguém com uma fome de estatuto que igualasse a sua ambição. Foi então que conheceu Jonathan Coulton, numa conferência privada de investidores em São Francisco. Não foi apenas o seu aspecto que a atraiu, foi a sua ambição inquieta e a forma como dominava uma sala. A sua troca de olhares e palavras começou discretamente, longas conversas em bares de hotéis, boleias para jantares caros. Jonathan era atrevido e brilhante, uma combinação que a fascinava. Não era apenas rico, estava prestes a explodir para o topo da riqueza global. Nele, ela viu uma oportunidade e um espírito afim.
Jonathan, aborrecido com o casamento aparentemente perfeito, ficou encantado com a ousadia e a sofisticação de Cassandra. Adorava a forma como ela podia falar sobre o mercado de ações e política global no momento, no seguinte, encantar uma mesa inteira de VIPs. Mas Cassandra queria mais do que ser uma amante discreta. Queria os holofotes, queria influência, queria estar ombro a ombro com a elite da cidade, não escondida nas sombras de hotéis de luxo. Quando Jonathan sugeriu que ela o acompanhasse à gala Bright Futures, Cassandra aceitou sem hesitar. Ele praticamente gabou-se de que seria sua grande apresentação como casal poderoso, embora nunca tivesse explicado como planeava lidar com o escândalo de ainda ser casado com Scarlett. Cassandra, por sua vez, deleitava-se com a ideia de ser admirada pelas pessoas mais influentes da cidade. Suspeitava até que Jonathan pudesse propor-lhe algo ainda mais lucrativo em breve. Ao lado de Jonathan no palco, Cassandra Monroe sentia que finalmente tinha chegado ao topo. O murmúrio chocado dos presentes apenas alimentava o seu ego. Estava determinada a usar aquela noite para subir ainda mais na escada social. O que não previu foi a chegada súbita da própria mulher cujo lugar queria usurpar, acompanhada por um dos poucos homens capazes de eclipsar Jonathan Coulton. Muito antes de vestir fatos por medida e exibir sorrisos milionários para as câmaras, Jonathan era simplesmente John, dos arredores de Oklahoma City, filho de 2 pais trabalhadores de classe média. Desde cedo, mostrou talento para negociação. Era o miúdo que transformava uma simples banca de limonada numa pequena franquia ao convencer os colegas a investir em troca de parte dos lucros. Através de bolsas e trabalhos a tempo parcial, entrou numa conceituada escola de negócios, onde a sua ambição se endureceu numa determinação implacável. Participava em todas as competições, inscrevia-se em todos os clubes empresariais e fazia networking sem descanso. Os colegas admiravam-no, mas alguns sussurravam que era demasiado agressivo, demasiado impiedoso. Depois de se formar, conseguiu um cargo de entrada na Ambot, uma empresa tecnológica de média dimensão. Os superiores repararam na sua energia incansável e atribuíram-lhe projetos que exigiam prazos curtos e soluções criativas. Ao longo dos anos, Jonathan construiu uma pequena, mas poderosa, rede de mentores. Um deles foi Ethan Blackwell, na altura um investidor de capital de risco. Ethan viu potencial em Jonathan e convidava-o muitas vezes para reuniões de alto risco, ensinando-lhe as nuances de ler uma sala, persuadir investidores e escapar a situações precárias. Mas, à medida que Jonathan subia, também o seu ego crescia. O momento decisivo surgiu quando soube da existência de uma startup debilitada, especializada em software de aprendizagem automática para comércio eletrônico. Enquanto outros investidores viam risco, Jonathan viu uma mina de ouro. Reuniu capital, em parte das suas próprias poupanças, em parte de pequenos apoiantes, e comprou a empresa por uma fração do valor potencial. Nos anos seguintes, reposicionou-a para desenvolver sistemas avançados de análise de consumidores. A fortuna sorriu-lhe, e o mercado também. Contratos começaram a chover de grandes retalhistas em todo o mundo. A riqueza de Jonathan disparou. Seguiram-se eventos luxuosos, viagens extravagantes e imóveis de topo, e também Scarlett. Conheceram-se quando ela trabalhava como consultora de RP numa gala em que Jonathan era orador principal. A sua simpatia e natureza genuína conseguiram atravessar a carapaça de ambição de Jonathan. Apaixonaram-se rapidamente, até mesmo Ethan, já desconfiado das táticas agressivas de Jonathan, ficou tocado pela forma como Scarlett parecia suavizá-lo. Durante algum tempo, Jonathan pareceu verdadeiramente feliz. O casamento foi um evento de alta sociedade, elegante, exclusivo e tema dos tabloides. Mas o sucesso continuou a alimentar a sua fome. Mergulhou de cabeça nas expansões empresariais, fazendo negócios na Ásia e no Médio Oriente, raramente regressando a casa antes da meia-noite. Aos poucos, o afeto por Scarlett foi dando lugar a uma insatisfação inquieta. Começou a ressentir-se das suas suaves tentativas de lembrar de equilibrar trabalho e vida pessoal, vendo-as como travões na sua ascensão imparável. Quando Cassandra Monroe entrou na sua vida, a sua ambição calculista igualou a dele. A relação tornou-se uma fuga intoxicante à domesticidade que sentia estar a prendê-lo. E assim, na gala Bright Futures, Jonathan estava pronto para fazer uma declaração com Cassandra. Mas a memória do homem que fora, trabalhador, brilhante e devotado, ainda cintilava nos seus olhos. A questão era se essa réstia de consciência teria peso quando se visse frente a frente com a sua esposa grávida, acompanhada pelo mentor que outrora idolatrara. Durante a tensa viagem até o Crystal Renaissance Hotel, Scarlett inspirou profundamente, tentando acalmar os nervos.
Recusava-se a aparecer em frangalhos, queria mostrar-se composta, elegante, até régia. Durante demasiado tempo, tinha sido a esposa complacente, oferecendo empatia e segundas oportunidades infinitas. Essa noite seria diferente. Sentado ao seu lado no elegante Bentley, Ethan perguntou-lhe suavemente: "Tens a certeza de que queres mesmo fazer isto?" Confrontar o Jonathan diante de todos não vai ser fácil. Scarlett endireitou os ombros, as mãos pousadas protetoramente sobre a barriga. "Tenho. Não posso deixar que ele pense que pode exibir o caso sem consequências. Se me esconder, ele ganha. Cansei-me de ser espectadora na minha própria vida." Da sua clute, retirou um envelope, um dossiê grosso, repleto de documentos. Era sua arma secreta, meticulosamente reunida no último mês. Quando as dúvidas sobre Jonathan começaram, contratou um detetive privado, não apenas para documentar o caso, mas também para investigar mais a fundo os negócios dele. Os resultados, entregues apenas há dias, deixaram-no em choque. Transações fraudulentas, empresas fantasma não declaradas e contas offshore suspeitas. Jonathan estava a dançar na corda bamba da legalidade. Se estes detalhes se tornassem públicos, poderiam arruiná-lo. Scarlett, no entanto, não planeava destruí-lo ainda. Queria apenas confrontá-lo, deixando claro que não era ingênua. Se Jonathan pensava que poderia divorciar-se dela em silêncio mais tarde e afastá-la, estava muito enganado. Aquilo era sua apólice de seguro, para si e para o filho que carregava. Ethan lançou um olhar ao dossiê, reconhecendo os selos oficiais e as demonstrações financeiras. A sua expressão tornou-se grave. "Isto é sério. Se a SEC ou qualquer agência visse estes documentos." "Eu sei", interrompeu Scarlett. "Mas é a única alavanca que tenho. Não pretendo torná-los públicos, a menos que ele me obrigue. Pela primeira vez, vai ter de enfrentar as consequências das suas ações." Ethan acenou, com uma mistura de admiração e preocupação no rosto. Um dia, vira Jonathan como um protegido, um homem cheio de potencial para mudar o mundo para melhor. Agora, esse mesmo homem estava à beira do escândalo e, possivelmente, da prisão. Ainda assim, a lealdade de Ethan era para com Scarlett e a criança. Secretamente, esperava que o confronto daquela noite pudesse trazer de volta alguma decência a Jonathan. Ao chegarem à entrada do hotel, os flashes dos paparazzi dispararam em fúria. Esperavam captar celebridades e influenciadores, mas ver Ethan Blackwell a sair ao lado da esposa grávida de Jonathan fez a multidão enlouquecer. Microfones estenderam-se, câmaras dispararam, perguntas gritadas encheram o ar. Scarlett inspirou fundo uma última vez, colocou a mão na de Ethan e deixou que ele a conduzisse pelo tapete vermelho. Podia sentir a tensão no ar ao entrar no átrio. Olhares voltavam-se na sua direção e murmúrios espalhavam-se rapidamente. O coração de Scarlett batia acelerado, mas o seu olhar mantinha-se firme e resoluto. Em breve, estaria frente a frente com Jonathan e a amante. E, quando esse momento chegasse, estava decidida a manter-se firme, armada com a verdade e com um plano para recuperar a sua dignidade. Ethan Blackwell era um nome sussurrado entre os escalões mais altos das finanças e dos negócios. Há uma década, a sua empresa de investimentos, a Blackwell Capital, abalara o mundo da tecnologia ao financiar startups inovadoras, incluindo projetos que moldaram o comércio eletrônico moderno e a inteligência artificial. A sua intuição incomparável para escolher vencedores tornará uma lenda. No entanto, uma tragédia súbita, a morte da sua irmã mais nova num acidente de viação, levou-o ao isolamento. Anunciou a sua retirada total da vida pública, dedicando-se ao trabalho filantrópico em recantos remotos do mundo. Ninguém esperava vê-lo na gala Bright Futures, muito menos como protetor de Scarlett Colton. Rumores começaram a circular entre os convidados. Estariam ele e Scarlett. Alguns interpretaram aquilo como uma grande aliança empresarial. Outros lembravam-se de que Ethan tinha sido, em tempos, o mentor de Jonathan, o que só acrescentava mais combustível à intriga que se espalhava. Ao entrar no salão de baile, Ethan captou imediatamente todas as atenções. Alto, esguio e impecavelmente vestido, a sua descrição carismática contrastava com a arrogância espalhafatosa de Jonathan. Enquanto Jonathan ostentava a confiança típica do novo rico, Ethan encarnava a classe da velha guarda. Guiou Scarlett pela multidão, recusando educadamente as perguntas dos repórteres e concentrando-se apenas no bem-estar dela. Scarlett sentia-se grata pela sua presença. Apesar do mar de olhares e murmúrios que os rodeavam, sentia uma calma que emanava dele. A ansiedade que antes a sufocava deu lugar à determinação.
Juntos, apresentavam uma imagem de unidade formidável, a esposa grávida e traída, protegida por um aliado poderoso. Do outro lado do salão, Jonathan e Cassandra conversavam com James Hartford e alguns investidores de topo, quando Jonathan reparou na chegada de Scarlett com Ethan. O seu sorriso confiante vacilou por uma fração de segundo, um lampejo de pânico surgiu-lhe nos olhos. Recuperou rapidamente, forçando um sorriso tenso, mas Cassandra sentiu a rigidez no braço dele quando lhe apertou o cotovelo. O Ethan está aqui, murmurou Jonathan, a voz tensa. Por que raio ele? Quem é ele para ti? Perguntou Cassandra, arqueando uma sobrancelha. O meu antigo mentor, respondeu Jonathan, em tom baixo. E essa é a minha esposa com ele. Do outro lado da sala, Ethan encontrou o olhar de Jonathan e fez um leve aceno, educado, mas carregado de desaprovação. Scarlett também ergueu o queixo, num gesto de desafio, claramente com a intenção de caminhar diretamente até o homem que a tinha traído. Cassandra percebeu rapidamente a gravidade da situação. Se Ethan Blackwell estava envolvido, aquilo não era apenas uma simples disputa conjugal. Jonathan expirou, tentando afastar o choque, e colocou uma mão possessiva na cintura de Cassandra. Depois, com uma falsa despreocupação, conduziu-a na direção do casal recém-chegado. Os presentes percebiam que estavam a testemunhar o drama a desenrolar-se em tempo real. Como espectadores numa arena, observavam Jonathan Colton e a sua esposa grávida frente a frente, cada um apoiado pelo seu respectivo aliado, enquanto, ao fundo, o quarteto de cordas da gala tocava uma peça que soava estranhamente dissonante, dado o clima de tensão que se espalhava por todos os cantos do salão. Scarlett sentia o pulso acelerar enquanto mantinha o olhar preso em Jonathan. Memórias do dia do casamento, das noites tranquilas junto à lareira e do momento em que descobriram a gravidez invadiram-lhe a mente como ondas violentas. Ainda assim, o homem diante dela parecia mais um estranho do que o marido carinhoso que conhecera. Jonathan forçou um sorriso encantador. Scarlett, estás radiante. Surpreende-me ver-te aqui. Pensei que estivesses a descansar em casa. A tentativa de conversa casual era quase risível, mas Cassandra, com os braços enlaçados no dele, cortou-lhe a palavra. O Jonathan convidou-me para o ajudar a receber. Afinal, esta é uma noite importante para a Fundação Bright Futures, e tem uma paixão profunda pela filantropia. O tom açucarado dela só alimentou a raiva de Scarlett. Sentiu as unhas cravarem-se nas palmas das mãos, mas manteve a voz firme. Que amável da tua parte, Cassandra. Tenho a certeza de que a tua paixão pelos assuntos do Jonathan vai muito além da filantropia. Um murmúrio percorreu os espectadores. Cassandra enrijeceu, os olhos faiscando. O sorriso de Jonathan desapareceu, substituído por um olhar de aviso. Mas, se pensava que Scarlett iria recuar, enganava-se. Ela prosseguiu, agora falando diretamente para o marido. Vim porque tenho o direito de ver quem estás a exibir. E também para deixar claro que nem eu nem o nosso filho seremos postos de lado. Ao lado dela, Ethan pousou uma mão tranquilizadora no seu braço e falou com voz calma, mas carregada de autoridade. Jonathan, estou desiludido. Este não é o homem que um dia mentorei. Esta humilhação pública da tua esposa está abaixo de ti, abaixo de tudo que construímos juntos. A mandíbula de Jonathan contraiu-se. Algo nas palavras de Ethan pareceu tocar-lhe um ponto sensível, despertando um breve lampejo de culpa antes de a sua expressão endurecer novamente. Olhou em volta. Manter a imagem era fundamental. Acho que devíamos continuar esta conversa em privado, murmurou, baixando o tom. Scarlett, Ethan, vamos para o terraço. Os presentes abriram caminho como mar vermelho, enquanto os quatro, seguidos por alguns curiosos, caminhavam até as portas ornamentadas que levavam ao exterior. No terraço, as luzes da cidade brilhavam ao longe, em contraste com a escuridão que se adensava entre eles. Uma brisa suave passou, mas não trouxe alívio à tensão. Jonathan virou-se para Scarlett, a frustração evidente. Por que trouxeste o Ethan? Por que me queres humilhar em público? Os olhos de Scarlett encheram-se de lágrimas, mas a sua voz manteve-se feroz. Humilhar-te? Tu é que estás a ostentar uma amante enquanto eu estou grávida do teu filho. Achaste mesmo que eu ia ficar calada? Cassandra tentou intervir, mas Ethan silenciou-a com um olhar cortante. Depois, dirigiu-se a Jonathan. Se ainda tens algum respeito por Scarlett, lida com esta situação com dignidade. Por um instante, os ombros de Jonathan cederam, o remorso cruzando-lhe o rosto. Mas Cassandra agarrou-lhe o braço, um lembrete do caminho que ele escolhera. Preso entre a culpa e o orgulho,
Jonathan estava num cruzamento, com toda a cidade, e, acima de tudo, Scarlett, a observar qual lado escolheria. O confronto no terraço foi breve. Cassandra desempenhou o papel de namorada ultrajada, embora muitos percebessem que a sua fúria vinha mais da ameaça às suas ambições do que de amor verdadeiro. Com as lágrimas prestes a cair, Scarlett virou-lhe as costas, recusando-se a mostrar vulnerabilidade à amante. Ethan conduziu-a para dentro, garantindo-lhe uma saída digna de uma situação profundamente indigna. Assim que voltaram ao salão, uma onda de olhares curiosos e conversas sussurradas caiu sobre eles. O coração de Scarlett batia com uma mistura de raiva, desgosto e uma nova determinação que nunca pensara possuir. Agarrou-se ao braço de Ethan, grata pelo seu apoio inabalável. Jonathan e Cassandra permaneceram no terraço, a tensão entre eles palpável. Isto foi humilhante. Sibilou Cassandra. Como é que não me avisaste que a tua esposa viria? Grávida, ainda por cima. E com Ethan Blackwell de todas as pessoas. Jonathan passou a mão pelo cabelo, soltando um suspiro. Eu não fazia ideia de que a Scarlett viria, acredita. Isto não foi o meu plano. Lançou-lhe um olhar acusador. E não te esqueças de que foste tu que insististe em tornar a nossa relação pública. Este é o resultado. Os olhos de Cassandra estreitaram-se. Estás a culpar-me agora? Viste a maneira como o Ethan te olhou? Ele pode destruir-te. É melhor que não comece a investigar as tuas finanças, ou os teus negócios. Um lampejo de medo atravessou o rosto de Jonathan. Ela tinha razão. Se Ethan voltasse os seus recursos contra ele, as consequências seriam catastróficas. Endireitou-se, alisando o fato. Não vamos criar mais cena. Acabamos as nossas obrigações aqui e depois falamos sobre os próximos passos. Lá dentro, o programa da gala prosseguia. O mestre de cerimônia subiu ao palco, convidando os doadores a anunciarem as suas contribuições. O público aplaudia enquanto grandes valores surgiam num painel digital. Mas, por trás da fachada filantrópica, o verdadeiro drama da noite captava todas as atenções. As redes sociais fervilhavam com fotos da chegada de Scarlett e Ethan, alimentando manchetes escandalosas como: se o Ethan Blackwell salva a esposa traída do milionário infiel. Scarlett e Ethan encontraram um canto recatado perto das mesas de refrescos. Alguns conhecidos aproximaram-se com preocupação polida, mas a maioria manteve distância. Scarlett aceitou um copo de água de um empregado, mas mal lhe tocou, sentia-se fria, apesar do calor do salão cheio. Ethan inclinou-se, falando apenas para ela. Tenho orgulho em ti por te defenderes, mas preocupo-me com teu nível de estresse. Talvez devêssemos ir embora. Scarlett hesitou. Estava emocionalmente exausta, mas algo nela recusava a ideia de recuar. Preciso de lhe mostrar que não me vai afastar. Vou ficar mais um pouco, pelo menos até os anúncios principais. Ethan assentiu, respeitando a decisão. Na verdade, admirava-a mais do que nunca. Um peso de culpa puxava-lhe a consciência, ajudara na ascensão de Jonathan, sem imaginar como o poder o corromperia. Agora, decidirá em silêncio ser o escudo de Scarlett contra qualquer tempestade que Jonathan pudesse lançar. À medida que a gala continuava, uma corrente de expectativa percorria os convidados. Todos se perguntavam: será que Scarlett sairia em lágrimas, ou permaneceria inquebrável sob a pressão? A estrela de Jonathan cairia depois de tal exibição descarada de infidelidade, ou sairia ileso, amparado pela riqueza e pela influência? Só o tempo, e talvez o próximo passo de Ethan Blackwell, diria. Nos dias que se seguiram à gala, os rumores rodopiavam como um vendaval. Alguns tabloides publicaram manchetes dramáticas: duelo de bilionários. As colunas de mexericos da alta sociedade traziam fontes anônimas a relatar, com deleite, detalhes sobre a ousada apresentação pública de Cassandra. Scarlett, embora mortificada, encontrou algum consolo na enxurrada de mensagens de apoio que recebeu, de velhos amigos e até de desconhecidos que empatizavam com a sua situação. Mas o aliado mais surpreendente foi James Hartford, CEO e antigo confidente de Jonathan. Depois de testemunhar a humilhação pública, James reavaliou a amizade. Contactou Ethan, oferecendo-se para apresentar especialistas financeiros que poderiam rever discretamente os ativos de Jonathan e garantir que os direitos de Scarlett estariam protegidos caso avançasse para a separação. Scarlett sentia-se sobrecarregada com essa onda de apoio. Temera ficar isolada e impotente durante a gravidez, mas agora estava no centro de uma rede de amigos preocupados e influentes.
Percebeu rapidamente que a sua posição não era tão fraca como Jonathan poderia imaginar. Entretanto, Ethan mantinha contato constante, visitando-a na propriedade para verificar o seu bem-estar e o do bebê. A sua força silenciosa tornara-se um conforto. Embora alguns tabloides insinuassem romance, Scarlett ignorava os boatos. Confiava que as intenções dele eram puramente protetoras e filantrópicas. Ethan era um homem que acreditava em corrigir injustiças. A reação de Jonathan a esta crescente aliança foi uma mistura de raiva e paranoia. Cassandra atiçava as chamas, avisando de que Scarlett estava a reunir munição legal. Ele respondia com telefonemas noturnos a advogados, remexendo nas finanças para esconder atividades ilícitas e contratando investigadores privados para descobrir quem passava informações a Scarlett. Ainda assim, as tentativas de recuperar o controle pareciam lhe escapar por entre os dedos. Sempre que tentava encenar uma aparição pública triunfante com Cassandra, a cobertura mediática voltava a evocar a dignidade de Scarlett e o império filantrópico de Ethan. Os investidores começavam a inquietar-se, pressentindo que a turbulência poderia afetar os futuros negócios de Jonathan. A tensão nos bastidores aumentava. A questão já não era, se haveria um acerto de contas não era mais a questão, mas sim quando e quem teria o poder decisivo quando tudo viesse abaixo para Jonathan Coulton. O primeiro sinal real de desastre iminente surgiu na forma de uma carta oficial da Securities and Exchange Commission, SEC, solicitando documentos relativos a várias contas offshore que Jonathan ingenuamente acreditava estarem escondidas atrás de camadas de empresas de fachada. Alguém, em algum lugar, tinha alertado as autoridades. Embora não pudesse confirmar quem, suspeitava de Ethan, ou até da amiga de Scarlett, Natalie. A sua paranoia intensificou-se, enchendo-lhe as noites de insônia e telefonemas frenéticos para sua equipa jurídica. Como se a investigação da SEC não fosse suficiente, a relação com Cassandra começava a desmoronar-se. Ela não se tinha inscrito para estar ao lado de um homem sob investigação e cujo patrimônio podia ser apreendido se as acusações se confirmassem. Começou a faltar a jantares combinados, alegando negócios importantes próprios. A ligação que antes ardia de eletricidade tornou-se tensa, com ambos a acusarem-se de deslealdade. Cassandra insinuou que poderia cortar perdas e afastar-se se o império de Jonathan desse sinais de colapso. Preso entre uma crise legal iminente e uma amante impaciente, a fachada cuidadosamente construída de Jonathan começou a rachar. Empregados sussurravam sobre o seu comportamento errático, despedimentos abruptos de funcionários considerados não confiáveis, reuniões canceladas em cima da hora, e até um surto de raiva diante de investidores-chave. Enquanto isso, Scarlett avançava discretamente com os seus preparativos. Com a ajuda de Natalie, reuniu cada documento, mensagem e fotografia relevantes para expor a conduta de Jonathan, tanto no plano pessoal como no profissional. Uma parte dela queria expô-lo completamente, obrigá-lo a responder pela traição. Outra parte lembrava-se do homem que um dia amou, e sabia que destruí-lo por completo significaria sofrimento para o filho, que merecia um pai livre de escândalos e de grades. Ainda assim, a autopreservação era prioridade. Instruiu a equipa jurídica a preparar um pedido de divórcio selado, pronto para ser entregue se Jonathan recusasse um acordo justo. O futuro do seu filho viria em primeiro lugar. Se Jonathan tentasse qualquer jogada suja, ela estaria pronta a contra-atacar. Ethan, por sua vez, usou a sua vasta rede de contactos para garantir a segurança e tranquilidade de Scarlett. Investigadores de confiança reuniram mais provas das irregularidades de Jonathan, fundos não declarados, indícios de insider trading, subornos e mercados estrangeiros. Discretamente, Ethan construiu uma fortaleza em torno dos interesses de Scarlett. Não defendia vingança total, apenas justiça e responsabilização. Os rumores da queda de Jonathan espalharam-se rapidamente. Membros do conselho da empresa começaram a questionar a sua estabilidade, chegando a sugerir a necessidade de uma mudança de liderança para proteger a reputação da marca. Isso só aumentou o desespero de Jonathan. Estava a perder o controle sobre a empresa, sobre a narrativa, e sobre a esposa que outrora julgara dócil e acomodada. Numa noite tardia, Cassandra arrumou as malas e deixou apenas um bilhete seco. Não podia arriscar o próprio futuro permanecendo no navio a afundar. Quando Jonathan descobriu, sentiu tanto a facada da traição como um estranho alívio. Pelo menos, ela estava fora do tabuleiro, mas deixava-o sozinho para enfrentar a tempestade que ele próprio tinha criado. No seu agora silencioso Penthouse, debruçado sobre as luzes de uma cidade que antes simbolizava sua ascensão imparável, Jonathan encarou a verdade brutal. O império que construíra com ambição, astúcia e uma dose de engano estava a colapsar, e Scarlett, a mulher que subestimara, era o catalisador.
Jonathan hesitou, desconfiado de que pudesse ser uma armadilha. Mas, quando nenhuma medida punitiva adicional se materializou, percebeu que Scarlett estava a ser sincera. No dia em que assinou o acordo de divórcio, sentiu uma profunda sensação de perda, e aceitou que desperdiçara algo precioso. A vida de Cassandra também deu uma reviravolta rápida. Depois de ser ignorada por Ethan, chegou a considerar procurar outros pretendentes ricos, mas o seu nome ficou manchado pela associação ao escândalo de Jonathan, fechando-lhe muitas portas. Tentou salvar a sua posição social mudando foco para o trabalho filantrópico, ironicamente apoiando-se em contactos feitos durante o seu breve período ao lado de Jonathan. Lançou uma pequena fundação para a alfabetização infantil, provavelmente um golpe de relações públicas, mas, genuíno ou não, deu-lhe uma oportunidade de rebranding. Com o tempo, conquistou um público modesto, embora nunca tenha recuperado a presença dominante que um dia tivera no centro das atenções de Jonathan. Quanto a Ethan Blackwell, o seu papel como aliado de Scarlett evoluiu para um vínculo mais profundo. Inicialmente, era uma amizade assente no respeito e na empatia mútuos. Ele admirava a resiliência dela, ela apreciava o seu inabalável sentido de honra. Passaram horas a discutir iniciativas filantrópicas, instituições locais de caridade e formas inovadoras de apoiar comunidades carenciadas. Scarlett descobriu que o impulso filantrópico de Ethan nascia de uma perda pessoal. A morte prematura da irmã despertara nele o desejo de tornar o mundo um lugar mais humano. Quando Scarlett deu à luz a filha, Grace Colton, Ethan foi um dos primeiros a visitá-la no hospital. Levou um simples ramo de lírios, um contraste marcante com os presentes extravagantes dos outros. Houve dias mais fáceis que outros. Jonathan começou terapia, algo que surpreendeu até a si próprio. Nessas sessões, enfrentou as inseguranças de infância que alimentaram a sua incessante busca por sucesso, reconhecendo como a ânsia de validação cegara para a devastação emocional que infligiu, sobretudo a Scarlett. O progresso era lento, mas visível. Embora fosse amplamente considerado um pária nos círculos empresariais, encontrou oportunidades entre negócios menos conhecidos, dispostos a aproveitar a sua experiência. Aceitou um trabalho de consultoria numa pequena startup tecnológica em Seattle, viajando de volta aos fins de semana para ver Grace. Scarlett, por seu lado, floresceu. Livre da sombra de um casamento infeliz, abraçou as suas paixões criativas. Em parceria com Marianne Dupont, lançou o projeto sem fins lucrativos Heart to Heart, focado em oferecer apoio emocional e financeiro a mulheres grávidas enfrentando abandono ou conflitos domésticos. A causa ressoava profundamente com a sua própria jornada. As doações afluíram, impulsionadas por apoios de figuras públicas e pela rede filantrópica de Ethan Blackwell. Inevitavelmente, surgiram rumores sobre a proximidade de Scarlett e Ethan. Blogs especulavam, quase sem fôlego, sobre um possível romance entre o bilionário filantropo e a recém-divorciada. Durante muito tempo, Scarlett não respondeu a esses boatos, em parte porque não tinha certeza sobre os próprios sentimentos. Valorizava a amizade com Ethan, prezando a segurança e sabedoria que ele oferecia. Mas uma nova chama começou a acender-se lentamente, baseada em admiração mútua e não em escândalo ou ambição. O momento decisivo aconteceu num dia fresco de outono, meses após o nascimento de Grace, quando Ethan convidou Scarlett para visitar um novo centro comunitário financiado por ele num bairro carenciado. Enquanto percorriam as salas e discutiam expansões para creches e gabinetes de apoio psicológico, as suas mãos tocaram-se por acaso. Scarlett ergueu o olhar e viu nos olhos de Ethan um calor que espelhava sua própria afeição crescente. Nesse instante silencioso, reconheceram uma intimidade nascente. Não se precipitaram. Ambos estavam cientes de que Scarlett ainda cicatrizava das feridas deixadas pelas traições de Jonathan. Ethan foi paciente, deixando-a ditar o ritmo. O primeiro encontro oficial foi um jantar simples no modesto bistrô italiano, longe dos locais luxuosos da cidade. Conversaram durante horas sobre valores partilhados e o desejo comum de uma vida tranquila e com significado, livre dos adornos superficiais da riqueza. Durante todo esse tempo, Scarlett manteve o foco em Grace, determinada a criar a filha com amor e estabilidade. Para sua surpresa, Jonathan, por vezes, mostrava sinais de sinceridade. Uma manhã, enviou-lhe uma mensagem. Obrigado por me deixares fazer parte da vida da Grace. Não vou falhar com ela como falhei contigo. As palavras tocaram Scarlett, embora tingidas de tristeza pelo que poderia ter sido. A atenção pública ao escândalo acabou por esmorecer, substituída por novas manchetes sobre dramas de celebridades e controvérsias políticas. A história de Scarlett tornou-se uma nota de rodapé cautelar,
a esposa grávida que enfrentou a traição audaciosa do marido milionário e saiu mais forte. Na vida privada, porém, já não se tratava de ser um exemplo de advertência, mas sim de traçar um novo caminho, definido por compaixão, resiliência e esperança. O capítulo final da queda de Jonathan assentou como poeira, deixando lições para todos os envolvidos. Cassandra aprendeu que o oportunismo tem limites, sobretudo quando confrontado por uma integridade moral como a de Ethan. Jonathan aprendeu que o sucesso vazio, sem lealdade ou integridade, acaba sempre por ruir. E Scarlett encontrou a sua voz, garantindo que nunca mais seria ofuscada pela ambição ou traição de outra pessoa. Com o passar dos anos, a relação de Scarlett e Ethan aprofundou-se silenciosamente. Quando Grace deu os primeiros passos, Ethan estava lá, aplaudindo com a mesma alegria que Scarlett. Não assumiu o papel de pai. Jonathan mantinha esse lugar na vida da filha, mas trouxe-lhe calor e orientação de uma forma sutil e constante. Em eventos comunitários, os três adultos conseguiram manter uma relação funcional. Jonathan, já sem arrogância, apreciava a presença de Ethan, se não por outra razão, pelo facto de o apoio dele garantir que Scarlett e Grace viviam com conforto. Eventualmente, Ethan pediu Scarlett em casamento no momento íntimo, longe dos olhos do público. Um pequeno jantar à luz de velas na sua propriedade, com Grace a dormir no andar de cima. Ajoelhou-se, segurando um anel simples. Lágrimas subiram aos olhos de Scarlett, lembrando-lhe toda a dor que antecedera aquele instante. Mas ali estava ela, diante de um homem que lhe mostrará bondade, lealdade e respeito inabaláveis. Disse sim, sem hesitar. O noivado permaneceu privado durante algum tempo, partilhado apenas com amigos e família próximos. Quando a notícia se espalhou, veio acompanhada de surpreendentemente pouco escândalo. Nessa altura, Scarlett já era uma filantropa respeitada e Ethan uma figura lendária de um capitalismo compassivo. A união deles simbolizava mais do que romance. Simbolizava o triunfo da decência sobre a traição, da resiliência sobre a mágoa. Numa tarde ensolarada, casaram-se numa pequena cerimônia no jardim da propriedade de Marianne Dupont. Grace foi a menina das flores, espalhando pétalas de rosa por um corredor ladeado de amigos íntimos. Jonathan marcou presença, permanecendo discretamente no fundo, apenas para dar a bênção e estar ali por Grace num dia que moldaria o futuro da sua família. Partiu pouco depois, mas não sem antes trocar um aceno respeitoso com Ethan e sussurrar a Scarlett. Estou verdadeiramente feliz por ti. A mão de Scarlett apertou a de Ethan, reconhecendo as camadas agridoces da vida. No fim, a dor tinha-a conduzido a um lugar de amor genuíno, gratidão e propósito.